Olha, é o último vídeo do dia, eu prometo. Prometo. Só tem o pré-jogo amanhã e depois vamos falar de, né? Depois desse vídeo aqui já é Fluminense e Atlético Mineiro. Nesse vídeo aqui, desculpa ter gritado. Não deveria ter gritado. Nesse vídeo aqui, a gente já vai falar de notícia ruim, informações direto lá de BH, enfim, ruins ou... Eu diria que é uma notícia apreensiva. E o fim, agora sim, de fato, Nenê fora do Fluminense, anunciado pelo Vasco, agora é concretizada toda a negociação. Vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aí embaixo, se inscreva aí no canal e vamos embora falar sobre as notícias que fecharam o dia, né? Eu já trouxe parte delas aqui, agora é a atualização, obviamente, e a gente começa falando sobre ele, sobre Nenê. É provavelmente a última notícia que eu vou trazer aqui sobre Anderson Luiz de Carvalho, pelo menos enquanto... Aliás, já não é mais jogador do Fluminense. O Fluminense anunciou, vou botar aí na tela pra vocês, soltou uma nota no Twitter e no Instagram, em todas as suas redes sociais, com o seguinte texto: Fluminense e Nenê chegaram a um acordo para rescindir de forma amigável o contrato que se encerraria em dezembro de 2021. O meia atuou por 118 jogos com a camisa tricolor e marcou 28 gols. O atleta não participou da atividade desta terça e não viajou com o grupo para Belo Horizonte, onde o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira. O Fluminense Futebol Clube agradece os ótimos momentos de Nenê no clube, os gols marcados e deseja a ele todo sucesso nos próximos desafios profissionais. E aí, confira a nota publicada no site. Legal é este comentário aqui embaixo. Que assim, é aquele negócio, né? O cara até botou rindo mesmo. Porque sabe que, obviamente, o Fluminense deseja isso, mas, enfim, né? É muito mais por uma cordialidade do que desejar necessariamente que Nenê vá muito bem no Vasco agora e que o Vasco suba de divisão e etc. Obviamente não pela rivalidade. Só para deixar claro, e até para reforçar uma informação que... E lembrando, quem assiste aqui o Raiz Tricolor já tinha essa informação desde a virada, né, do dia ali, já quase 24 horas, né, no início da madrugada, quando eu e o Juninho, né, do Machão da Gama, a gente já tinha confirmado essa informação, publicado aqui no Raiz Tricolor e lá no canal dele, no Machão da Gama. Tudo praticamente que a gente falou lá já se concretizou, até porque ele já foi anunciado também pelo Vasco, né? Pouco depois, essa nota do Fluminense saiu às 5h47 da tarde, agora há pouco, aqui tá dando até 50 minutos atrás, 51 minutos atrás, ou seja, por volta de 8 horas da noite, Nenê foi anunciado como novo reforço do Vasco. O Vasco até fez um mistériozinho ali, eu voltei agora pra ficar e etc, enfim. Nenê está anunciado de volta ao Vasco, tá aqui já com a roupa atual do Vasco, né, da capa, anunciando assinando o contrato. Ou seja, Nenê, que ainda, vale destacar, vou botar aí na tela, postou um vídeo de despedida do Fluminense, né? Vou botar aí na tela pra vocês verem, eu tô até vendo aqui pelo Twitter, que fica mais fácil pra eu abrir. O Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo, postou no Twitter o vídeo que Nenê postou, e aí, enfim, vamos assistir aí, né? Espero que essa música não tenha direito autoral, hein, Nenê, senão você me ferra. Mas acho que não deve ter, não. Da apresentação dele, aí já é com a camisa da Umbro, né? Opa. Aí já é lá atrás de 2019 ainda. Esse gol aí acho que vai ficar muito na nossa memória, né? Deixa eu dar uma baixada aqui no volume. Esse gol contra o Botafogo, acho que talvez seja um dos gols que a gente mais vai lembrar, né? Motoclube. Esse aí também, né? Contra o Flamengo. De calcanhar. Esse daí, início de 2020 dele foi realmente muito bom. Esse daí também, de falta. Gol contra o River, é mais lembrado até pro Fred. Agradecendo, obrigado Fluminense. Obviamente aquele videozinho ali da assessoria, etc. Mas enfim. Importante é isso, nesse momento, sendo bem sincero, como fim ali de um negócio importante a gente lembrar de alguns fatores bons e torcer para que Nenê tenha muito sucesso no pós-carreira dele,
depois que ele sair do Vasco. Vou ficar com um comentário lá do Carlos. Sobre Nenê, informação ainda, já falei, mas é bom repetir até pra todo mundo, que eu vi gente me perguntando isso nas redes sociais. O Fluminense ficou devendo algo pra Nenê, Gabriel? Obviamente o Fluminense ficou devendo alguma coisa pra Nenê, senão não é Fluminense. Mas calma que também não é um absurdo isso não. Qualquer questão, Nenê rescindiu o contrato, assinou rescisão amigável hoje, nessa terça-feira. O Fluminense com isso tem que pagar, tem ali um certo número, o contrato de futebol tem suas questões, mas tem um certo número ali de dias pra poder pagar. Nenê trabalhou 9 meses, né? Praticamente 9 meses do ano. Então ele tem direito a 9 dozeavos de 13º, tem direito a 9 dozeavos de férias, tem um cálculo ali de férias, enfim. Tem direito a 20% da multa do FGTS, porque a rescisão foi amigável, enfim. Tem uma série de questões ali que fica, mas é tudo de rescisão. E tem alguma coisa de premiação também pelas fases e tal, que o Fluminense avançou, que, se eu não me engano, o Fluminense não tinha pago ainda algumas premiações. Então, tem essas são as questões, né? Nada de salário, nada que Nenê depois, até essas verbas decisórias precisam ser pagas, obviamente, por isso que eu tô vendo muita gente falando, a economia do salário de Nenê. Cara, economiza-se o salário, obviamente, mas não necessariamente pra já. O Fluminense, coisas que o Fluminense pagaria em dezembro, ele vai ter que pagar por agora já em setembro e outubro. Então, só pra deixar claro. Tomara que não tenha nenhuma... O Fluminense pague essas decisões, né? A gente já viu jogadores entrando na justiça contra o Fluminense o salário até estava em dia, mas faltaram as verbas de rescisão. O Fluminense pague mais de salário, de fundo de garantia, etc. Isso aí tá tudo em dia. Direito de imagem, que se eu não me engano, eu não tenho certeza que se ele recebeu de setembro. Mas aí, enfim, ainda estaria dentro do período para ele poder receber. É isso. Outra notícia. Essa notícia é do GE. Globo. Bem, o Tébaro Schmidt já está, eu vou pra BH amanhã de manhã cedo, mas o Tébaro Schmidt, que é o repórter do GE Globo, que foi pra BH, já está por lá e pegou o time do Fluminense descendo do voo. Com isso, ele sabe exatamente quais os jogadores que vão para a partida, que estarão na partida. Bem, o primeiro deles, o primeiro ponto houve aí de tarde uma questão se o André não vai, se o Nonato não vai, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. Bem, tá bem claro algumas coisas já. Por exemplo, Martinelli não viajou. Isso é fato. Martinelli não está na viagem. E o Fluminense relacionou apenas 22 jogadores. Você pode falar, Gabriel, mas por que relacionou... Por que você tá falando apenas? São 22 jogadores, não são? Bem, normalmente são 23. O Fluminense pode até viajar com mais jogadores, mas normalmente para jogos de Copa do Brasil, o Fluminense pode levar mais jogadores, né? Aliás, para jogos de Copa do Brasil não, para jogos do cenário aqui de Copa do Brasil, de CBF, competições da CBF. O Fluminense normalmente leva mais jogadores, pode levar, enfim, para Libertadores também viajava com mais, mas relacionar para a partida só 23. Bem, eram 23, né, como eu falei, mas serão 22. O Fluminense, em comparação com a primeira lista, aquela que jogou as quartas de final contra o Atlético Mineiro, enquanto eu vou botar aí na tela pra vocês algumas fotos tiradas pelo Tébaro, né? Pode ir lá conferir a matéria por inteiro no GE. Globo, aqui Fred falando com provavelmente uma torcedora. Ali atrás eu não tô identificando. Eu sei quem é, mas esqueci o nome dele também. Mas é fisioterapeuta, alguma coisa assim do Fluminense. O brinco parece o Léo da Flu TV. Esse daí é o Bobadilha, me parece, até pela perna aqui atrás. O outro me parece ser o John Arias, né? E esse daqui, Nonato. Esse daí que vai passar aí agora na sua tela. Me parece ser o Nonato também, né? Até pelo número 8 aqui, dá pra perceber. Isso já esclarece algumas dúvidas. Bem, no primeiro jogo, foi o jogo de ida, o Fluminense relacionou e tem uma lista aqui no GE. Globo, que não necessariamente são todos os jogadores que viajaram, pode ser que tenha um que tenha passado lá por eles não perceberam, mas vamos lá. Vamos ver as semelhanças, né? O Fluminense relacionou para esse jogo Marcos Felipe e Muriel de goleiros. Pro primeiro jogo, a mesma coisa. De zagueiros, pro primeiro jogo tinha sido relacionado David Braz, Luan Freitas, Lucas Claro e Nino. São os mesmos jogadores relacionados para essa partida. Ué, Gabriel, cadê Manuel? No jogo de ida, Manuel estava suspenso, tinha sido expulso contra o Criciúma. E nessa partida, Manuel sentiu
Dores está fora da partida porque sentiu dores, enfim, a gente ainda não tem informação de se tá qual lesão que é e etc, mas está fora e não viajou, vão os mesmos zagueiros. Dos laterais, Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e Samuel Xavier. A diferença aí é a entrada de Marlon no lugar de Egídio, porque Egídio está lesionado, né? Egídio lesionado a gente ainda não sabe, né? Mas tá com dores na coxa direita. Por esse tempo todo que ele tá fora, teve lesão, né? Então só muda de Marlon pra Egídio. Os zagueiros eu já citei. Os meio-campistas. Vamos começar pelos volantes. Na outra partida, foi relacionado André, Martinelli, Nonato, Wellington e Iago Felipe. Para esta partida, André, Nonato e o Wellington e Iago Felipe foram relacionados. Martinelli, como eu falei, não viajou, também tá fora por lesão. E no lugar de Martinelli, foi relacionado o Wallace. Então o Wallace vai para o banco na partida contra o Atlético Mineiro. E em relação aos volantes, vale o acréscimo da informação. Notícia do GE. Globo de que André e Nonato não estão 100%. Sentiram dores no treinamento dessa terça-feira no CT Carlos Castilho e são dúvida pro jogo. Pode acontecer de André e Nonato não atuarem. E aí provavelmente o Fluminense iria com o Wellington de titular, o que já deve acontecer mesmo se André e Nonato jogarem, já deve ir com André, Nonato e Wellington. Aliás, se André e Nonato jogarem não, aí ele fica no banco. Mas se um dos dois não jogar, o Wellington deve assumir a posição. Mas se o André e Nonato não jogarem, é bem capaz de a gente ver um meio de campo com Wellington, Iago e talvez Calegari na volância, talvez com John Arias por dentro, talvez com o Wallace já estreando também como titular. Bem, do meio pra frente, 2 jogadores de meio campo, que tinha na outra parte, no outro, eram 3, era Nenê e John Arias e Gabriel Teixeira, encaixado como meia. Gabriel Teixeira segue fora por lesão, Nenê já saiu do Fluminense. John Arias é o único jogador igual dessa lista, e o outro que entra, substituindo Nenê e Gabriel Teixeira, é Gustavo Apes. Então aí a gente já vê que diminuiu um número. No ataque, foi relacionado para outro jogo Abel Hernandes, Bobadilha, Fred, Luca e Luiz Henrique. Para essa partida, só a única mudança é que Luca, que agora está lesionado, não foi relacionado, e Caio Paulista foi relacionado, estava machucado na outra partida. Ou seja, o Fluminense levou um jogador a menos, especificamente de meio de campo ou pela ponta. Terá Abel, Bobadilha, Caio Paulista, Fred e Luiz Henrique no jogo desta quarta-feira. Bem, tá aí passada a lista, o Fluminense leva um jogador a menos. Não diria que tem nenhuma surpresa, Gustavo Apes e o Wallace são justamente os jogadores que menos jogaram. Vamos ficar por conta aí de saber se André vai jogar ou não, ele e Nonato. Beleza? Tem pré-jogo, aí no pré-jogo a gente aborda muito mais coisas. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!